Bom dia, estamos aí na sexta-feira, dia 30 de agosto de 2013. Bem, queridos irmãos amáveis do Brasil e do mundo, sou o Alan Leme, o irmão amável de verdade, como deve ser amável por vocês e pelo mundo. Bem, hoje eu começo aqui um vídeo diferente. Um vídeo que eu fiz questão de fazer com muito amor, muito capricho, pois assim sou eu. O Yuri Fernandes me mandou para fazer vídeo sobre éticas. Ética. Ética como instrumento para a tomada de decisões nas suas vidas. Esse é o tema. Ética como instrumento para a tomada de decisões para suas vidas, irmãos. Eu espero, meu querido e amável Yuri Fernandes, que esse vídeo serve para você como instrumento para a sua tomada de decisões. Vou aqui ler primeiro um artigo que eu procurei, salvei, irei ler para todos vocês. Vamos lá. Assim começa. Ética. A ética é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral. Estamos constantemente avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. Existem sempre comportamentos humanos classificável sob a ótica do certo e errado, do bem e do mal, embora relacionadas com o agir individual. Essas classificações sempre têm relação com as matrizes culturais que prevalecem em determinadas sociedades e contexto histórico. Ponto. Dá licença. Vamos lá, queridos. Continuando. A ética está relacionada à opção ou desejo de realizar a vida mantendo com os outros relações justas e aceitáveis. Ponto. Via de regra, está fundamentada nas ideias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo ser. Humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. O estudo da ética talvez tenha se iniciado com filósofo grego há 25 séculos atrás. Hoje em dia, seu campo de atuação ultrapassa os limites da filosofia.
Inúmeros outros pesquisadores do conhecimento dedicam-se ao seu estudo. Sociólogos, psicólogos, biólogos e muitos outros profissionais desenvolvem trabalho no campo da ética. Ao iniciar um trabalho que envolve a ética como objeto de estudo, consideramos importante, como ponto de partida, estudar o conceito de ética, estabelecendo seu campo de aplicação e fazendo uma pequena abordagem das doutrinas éticas que consideramos mais importantes para o nosso trabalho. Problemas morais e problemas éticos. A ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. Ideias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido, definem a nossa realidade. Ponto. Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante do problema do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Será que é correto tomar tal atitude? Devemos ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Existem algumas ocasiões em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes, ou estão apenas cumprindo ordens. Essas perguntas nos colocam diante do problema prático que aparece nas relações reais, efetivas entre indivíduos. São problemas cujas soluções, via de regra, não envolvem apenas a pessoa que os propõe, mas também outras outras pessoas que poderão sofrer as consequências das decisões e ações, consequências que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira. O homem é um ser no mundo que só realiza suas existências no encontro com outro homem, sendo que todas as suas ações e decisões afetam as outras pessoas neste convivências. Desta coexistência, naturalmente, tem que existir regras que coordenem e harmonizem estas relações. Estas regras, dentro de um grupo qualquer, indicam os limites em relações aos quais podemos medir as nossas possibilidades e as limitações a que devemos nos submeter. São os códigos culturais que nos obrigam, mas ao mesmo tempo nos protegem. Diante dos dilemas da vida, temos as tendências de conduzir nossas ações, se tornar quase que instintiva, automática, fazendo uso de algumas fórmulas ou receita presente em nossos meios sociais,
de normais que julgamos mais adequadas de serem cumpridas por terem sido aceitas intimamente e reconhecidas como válidas, obrigatórias. Fazemos uso de normas práticas, determinações, atos e muitas vezes nos servimos de determinados argumentos para tomar decisões justificar nossas ações e nos sentimos dentro da normalidade. As normas de que estamos falando têm relação com o que chamamos de valores morais? São os meios pelos quais os valores morais de um grupo social são manifestações e acabam adquirindo um caráter normativo obrigatório. A palavra moral tem sua origem no latim mores, que significa costumes no sentido do conjunto de normas ou regras adquiridas por hábitos, notas que expressam bons costumes. É usado como sendo sinônimo de moral ou moralidade. A moral pode então ser entendida como o conjunto das práticas cristalizadas pelo costume e convenções históricas sociais. Cada sociedade tem sido caracterizada por seus conjuntos de normas, valores e regras. São as prescrições e proibições do tipo: não matarás, não roubais, de cumprimento obrigatório. Muitas vezes essas práticas são até mesmo incompatíveis com os avanços e conhecimento das ciências naturais e sociais. A moral tem um forte caráter social. Estamos apoiados na tríade cultural histórica e a natureza humana é algo adquirido como herança preservado pela comunidade. Quanto aos valores e costumes estabelecidos numa determinada sociedade, são bem aceitos. Não há muitas necessidades de reflexão sobre elas. Mas quando surgem questionários sobre a validade de certos costumes ou valores consolidados pela prática, surge a necessidade de fundamentá-los teoricamente ou, para o que discordam deles, criticá-los. Atolfo Sanchez Vasquez, de 1995, colocar isso de forma muito clara. Ele colocou isso de forma muito clara. A este comportamento prática moral que já se encontra nas formas mais primitivas de comunidade, society, posteriormente, muitos milênios depois, a reflexão sobre eles. Os homens não só agem moralmente, isto é, enfrentam determinados problemas das suas relações mútuas, tomam decisões e realizam certos atos para resolvê-los e, ao mesmo tempo, julga ou avalia de ou de outra maneira. Estas decisões, estes atos, mas também refletem sobre esse comportamento prático e a torna como objeto da sua reflexão e de seu pensamento. Dá-se assim a passagem do plano da prática moral para a da teoria moral, ou, em outra palavra, da moral efetiva, vivida para a moral reflexa. Quando se verifica-se esta passagem, que coincide com o início do pensamento
filosofia, filosófico. Já estamos propriamente na esfera dos problemas teóricos, morais ou éticos, ou como bem nos colocou Otávio Pereira, o velho se contrapõe ao novo, e o que podemos esperar como conflito saudável para avanço da moral. Ora, a vida da pessoa não deve ser como uma geladeira para conservar. O ideal é evitar o congelamento da moral em códigos impessoais que vão perdendo sua razão de ser, dado o caráter dinâmico das próprias relações. Bom, dei aqui uma boa introdução sobre ética. E aqui vou mostrar o primeiro vídeo de ética como instrumento para a tomada de decisões. Ética como instrumento para a tomada de decisões. Primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer sobre ética. Vamos acompanhar. E o que é a ética para você? Como é que ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Mas quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita: é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela. Não existe ninguém sem ética. Diz assim, ué, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Mas tudo bem, agora falando em moral, qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança até determinada idade, um idoso se ele tem síndrome de Alzheimer ou algum tipo de patologia cerebral. Uma pessoa que é considerada demente socialmente, ela é amoral. Isso mas, é... vamos falar, desculpa, sem querer te interromper, claro. já interromper, porque está ótimo esse papo. Se você tem 30 anos, e às vezes a pessoa diz, não, ele não é nem imoral, não é moral nem imoral, ele é amoral. Não, isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém incapaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre dois homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época. E da época. Por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que era Alcibíades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcibíades. Xantipa entendia isso, lá no século IV a.C., como uma coisa absolutamente parte daquela cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante.
Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética, ela é sempre de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos, né, discutindo as questões de 68, ou 60 anos, né, da Declaração dos Direitos do Homem. É uma tentativa de uma ética universal. Toda criança tem que ser respeitada, não pode haver discriminação. Como isso se traduz na prática, aí já é outra percepção. E o que você fala de praticidade? O prático nem sempre é o certo. Praticidade moderna, por exemplo, vida moderna. Vou te dar um exemplo, um sinal da nossa insanidade na nossa época. Família inteira que sai de casa domingo, junta, para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de insanidade, o que é? Todo mundo se junta e sai de casa para comer comida caseira. Outra moda de insanidade. Nós temos uma tecnologia de comunicação que gerou um nível de incomunicação brutal. Que são as pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas dentro da tecnologia. O prático nem sempre é o certo. O prático, às vezes, é só o prático. Por exemplo, é mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás, os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. O Mário, você falou em São Paulo, né? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Por que de Saulo para Paulo? Qual é? Bom, havia uma tradição no judaísmo antigo de que aqueles que eram chamados por Deus mudariam o seu nome. Arão virou Arão, certo? Você tem isso, que era o irmão de Abrão. Você tem essa mudança. Jesus, que é um nome hebraico, ele era chamado de Emanuel. Tá? Depois de Yoshua também. Agora, Saul era o nome de Paulo. Saul ou Saulo. Paulos em latim significa pequeno. Tá? Então, os romanos tinham o hábito de dar nome às pessoas por uma característica física. Por exemplo, Cláudius, lá do Hamlet. Cláudio em latim é aquele que manca. Por isso, claudicar, claudicante. Mas o que mancava não é o do Hamlet, é o anterior, né? Mas Cláudio significa... Exatamente. Mas Cláudio, aí foi um erro do Shakespeare, né? Em relação à escrita. Exatamente. Aí é uma questão dele ter, né? Talvez tem que alterar a lógica. Mas Cláudio é o que manca. Existia o breve, igual Mário, que é o meu primeiro nome. Mário é do deus Marte. Muita gente pensa que é de Maria. Maria é um nome hebraico, vem de Míria. Mário é de Marte, Mars. Por que eu estou dizendo isso? Paulo é o pequeno. E aí ele ganha o nome para ter humildade. Você lembra que ele se converte quando ele, no caminho de Damasco, na atual Síria, cai do cavalo, literalmente, bate no chão, e aí ele tem aquilo que ele chamou de iluminação. E caiu do cavalo. E caiu do cavalo. E aí se chamou Paulo, isto é, o pequeno, o humilde. Aliás, ele ensina bastante, sabe por quê? Tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Há pessoas que são tão arrogantes que ela só consegue se elevar se ela diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. O Paulo, seja o Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, que foi meu orientador no doutorado, seja Paulo de Tarso, seja Paulo Evaristo Arnes, seja Paulo Altran, são grandes homens. Paulo Maluf já é da tua conta. Está fora da filosofia. O nome às vezes engana. Nem sempre. Porque a noção de pequeno não se aplica exclusivamente à humildade. Eu conversei aqui com essa maravilha. E o que é a ética para você? Como é que... Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida. Que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito?
Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Mas quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita: é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você... Bom, queridos, vamos acompanhar agora o segundo vídeo sobre ética como instrumento para a tomada da tua vida. Vamos acompanhar. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn out out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead, yeah. You know how the time flies on me. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn out out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah, nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes that memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it
Eu espero ter ajudado ao meu amigo Yuri Fernandes, que ele me pediu para fazer um vídeo sobre ética. Então, meu amigo, meu irmão amável, por mim e pelo Pai, Jesus, o Messias das nossas vidas, espero ter feito um trabalho bom. Você aprova. Vou subir agora para o YouTube. Até o próximo programa Ética como instrumento para a tomada de decisões. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor.